daquilo, nada pode nos separar. Então a Bíblia está mentindo, então? Se a Bíblia está dizendo nada, é nada, gente. E as pessoas estão usando argumentos. Sabe por quê? Porque elas não querem pagar o preço do caminho estreito. O preço do caminho estreito. Não é fácil servir a Cristo, essa é a verdade. Se fosse fácil servir a Cristo, querido, o mundo inteiro serviria. Servir a Cristo é renúncia. Servir a Cristo é pagar preço. Servir a Cristo é ser confrontado. Servir a Cristo é ser moldado. A Bíblia fala, olha aqui que a Bíblia fala. A Bíblia fala oleiro e barro. Pronto. Vai, vê um oleiro fazer um barro para você ver, fazer um vaso, alguma coisa para você ver. Vê lá, hoje a olaria é moderna. Hoje tem aquelas fábricas de telha, de tijolos lá. Vai lá ver o que acontece com o barro naquela fábrica. Vai lá. A pressão que ela tem dentro daquelas máquinas, a prensa que vem nela ali. Então não é brincadeira, não. Servir a Cristo não é brincadeira, mas é prazeroso. Entendeu? É o caminho de alegria, é um caminho de delícia. Por quê? Porque fora de Cristo as pessoas não têm paz. Fora de Cristo as pessoas estão indo para o inferno. Fora de Cristo as pessoas estão ficando enlouquecidas. Entendeu? Agora em Cristo não, em Cristo você tem paz. Em Cristo você tem alegria. Às vezes as coisas não dão certo pra gente. Vai fazer o quê? Nós estamos num mundo tudo errado. Como é que a gente vai querer que as coisas dêem certo? No mundo tudo errado. Como é que vai dar certo as coisas? Então a gente tem que aprender a ponderar nisso. E não deixar as coisas desse mundo atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E nem descarregar nas pessoas também um problema que é nosso. Porque tem aqueles que, às vezes, estão com um problema e ele descarrega no outro como se o outro fosse culpado do problema dele. Eu tenho sempre dito isso. Diga misericórdia para isso. O outro não tem culpa da sua dor, do seu problema, do seu sofrimento. Não tem. Então, aprendamos a caminhar nesse caminho. Aprendamos a honrar o Senhor, a respeitar os seus princípios, sua palavra. Porque isso aí, tudo isso está inserido na salvação. Tudo isso está sendo escrito no livro. Deus tem feito um memorial. Meu Deus, imaginou quantos livros? Memorial de cada um de nós no céu. Com as nossas histórias todas. Deus tem escrito. A Bíblia fala isso. Que é um livro escrito diante dele. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações, porque isso pode nos impedir de ser salvo. Contudo, a Bíblia nos ensina que não devemos servir a Deus por medo e nem condenação, e sim por amor, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Está lá em João 3,16. Então, nós não podemos servir a Deus por imposição. Nós não podemos ser crentes religiosos. Nós não podemos ser crentes baseados nas coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra, em algum momento, elas vão falhar. Todas as conquistas eu fico pensando assim, meu Deus, nós estamos aqui lutando igual doido, fazendo esse negócio. Mas você já parou para pensar que amanhã pode entrar um governo aí e dizer, olha, a partir de hoje a igreja não tem mais nada? Já parou para pensar nisso? Está acontecendo isso lá como é que chama lá na Nicarágua? Os caras chegam, toma os prédios, toma tudo. Prende os pastores, prende os padres. E aí? O padre foi lá fazer a missa dele lá, um monte de polícia na frente e disse, não vai entrar. E aí? Ninguém entrou na igreja. Acabou. Você já parou para pensar? Então, a gente tem que trabalhar essas coisas da terra com muita cautela. Com muita cautela. Porque a gente não sabe até quando nós estaremos no controle de fato dessas coisas aqui na terra. Porque às vezes a gente acha que a gente está no controle, que a gente tem, a gente, essa conquista, que não sei o quê. E amanhã depois, acaba tudo isso aí. E a nossa fé, como é que vai ficar? Vai ficar abalada por causa disso ou ela vai aumentar? Eu sou daquele tipo de crente que eu gosto de ouvir aquela palavra que Jesus diz. Jesus diz assim, olha, quando vocês verem tudo isso acontecendo, alegrai-vos. Porque o reino de Deus está próximo. O reino do céu está próximo. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. A igreja não é para ficar apavorada com isso. A igreja é para começar a buscar mais a Deus. A estar cada vez mais firme na presença de Deus. Porque o fim está chegando, pessoal. E eu sei que nós temos aí um sonho de conquista. Tem irmãos aqui que não teve casa ainda, tem um sonho de ter uma casa. Entendeu? Nós não sabemos quando é que vai acontecer, se Jesus vai voltar hoje, mas não sabe. Temos que trabalhar as conquistas? Temos. Nós não podemos parar de trabalhar as conquistas. Mas a gente tem que estar, tipo assim, como Paulo disse, né? Tendo e não tendo nada. Paulo fala assim. Porque as coisas que Deus nos dá, as coisas que Deus coloca nas nossas mãos para administrar,
nós temos que entender que hoje está em nosso poder, mas amanhã quem sabe que se vai estar. Então nós temos que estar aberto e nós não podemos perder o foco do céu. Nós não podemos perder o foco do reino. Nós não podemos perder o foco de que há um Senhor sobre as nossas vidas nos governando. E a nossa alegria, o nosso comportamento, o nosso sentimento não pode estar baseado nas coisas que estão acontecendo no mundo, porque senão a gente vai se abalar muito. Eu fico imaginando, há uns dias atrás eu estava vendo os vídeos na internet da Ucrânia. Estava acontecendo um avivamento espiritual na Ucrânia. Inclusive eles cantando música do Fernandinho, lá na língua deles lá, né? Não sei que língua que é a deles lá. Cantando as músicas do Fernandinho, que o Brasil foi uma referência espiritual para a Ucrânia. E o avivamento que estava acontecendo lá, parte é daqui do Brasil. Uma bênção. Só que de repente começa uma guerra. E agora? Como é que faz? Como é que estão os irmãos agora? Poxa, agora que a coisa começou a fluir, agora que o Espírito Santo de Deus começou a agir, agora que a gente começou a prosperar e crescer, aí vem uma guerra. Querido, essa guerra não é para deixar, para tirar eles da presença de Deus. Pelo contrário, essa guerra, para aqueles que têm fé, é para aumentar mais a fé deles. Sim ou não? Se Deus está permitindo, se Deus deixou acontecer. Então nós precisamos entender isso. Por isso que nós não podemos perder o foco dos céus. As coisas desse mundo podem dar errado, mas as coisas do céu não darão errado. Entendeu? Então fortaleça o teu coração, fortaleça a tua mente na palavra, começa a voltar os teus olhos para o céu, olha realmente para Deus, olha para o Espírito Santo, olha para a palavra, olha para como você está caminhando diante da palavra, porque esquece as pessoas, esquece. Nós não podemos ficar olhando, a nossa vida não pode ser baseada no relacionamento das pessoas, a nossa vida tem que ser baseada no relacionamento da Bíblia, da palavra de Deus. As pessoas podem te tratar mal, mas você não vai tratar mal as pessoas. As pessoas podem deixar de te amar, mas você não vai deixar de amar as pessoas. Você entendeu? Então, foca os céus, foca o céu. Se você focar o céu, nada vai te abalar. Se você não focar o céu, aí qualquer coisa. Olha um monte de crente que tem desviado hoje. Você vai lá fazer a pergunta para eles, por que você parou, por que você está desviado? Ah, por causa disso, por causa do irmão, por causa da irmã, por causa disso, por causa da igreja, por causa do pastor, por causa de não sei quem. Então, e vai pôr no culpa todo mundo. Então, foca os céus. Amém, Jesus? Então, essa é a palavra para nós hoje. Tá? Para que nós possamos olhar para os céus, para aquilo que a palavra de Deus nos determina nessa caminhada e parar de ficar olhando para os outros, porque os outros vai nos frustrar, vai nos decepcionar em algum momento. E nós também vamos frustrar alguém, decepcionar alguém. Porque a gente é muito bom para apontar o dedo quando alguém frustra a gente, quando alguém decepciona a gente. Mas e quantas vezes a gente fez isso com as pessoas? Hã? Então, para de olhar para isso. Olha para os céus. Amém, Jesus? Conclusão. Não podemos passar por esta vida sem preparar para o que todos sabem ser um fato inevitável. Então, você não pode ficar despreparado. Eu não posso ficar despreparado. Eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Nós temos que estarmos preparados. Por quê? Porque é fato. Ou Jesus vem, ou a gente morre. Isso é fato. São os dois fatos mais verdadeiros que existem. É a volta de Jesus e a nossa morte aqui na Terra. Isso é fato, não tem que questionar isso. Então se prepare para isso. Viva preparando para isso. Ou ele vem, nós vamos encontrar. Ou ele vem vir ao teu encontro, ou você vai ao encontro dele. Entendeu? Alguma coisa vai acontecer. Tá? Muitos não gostam de pensar ou falar sobre a morte, mas vivem negando-a, e não é saudável. Sabia que quando Jesus estava na Terra, ele falava que ele ia morrer muitas vezes? Sabia disso? Não. Pode ler os evangelhos, você vai ver. Quando ele fala que ele vai morrer, alguns dizem, não, mestre, pelo amor de Deus, isso não, que isso nunca te aconteça. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Foi para isso que eu vim. Várias vezes ele vai falar isso. Entendeu? Nós tínhamos que ter essa concepção também, de pensar na nossa morte. Por quê? Porque a nossa morte é inevitável. Ou a volta de Jesus, ou a nossa morte vai acontecer. Nós não sabemos a hora e nem o dia, mas que vai acontecer, vai. Então nós temos que estar muito preparados para isso. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não precisa temer a morte, pois Jesus já preparou um lugar para você junto ao Pai nas mansões celestiais. Lembra daquela ditada, até o Nelson citou aqui, né? Que o pessoal dizia no passado, tem jeito para tudo. Meu pai era muito de falar isso. Tem